O senador Lazier Martins cobrou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que leve ao debate da Casa a insatisfação das multidões contra o STF expressada nas ruas em 7 de setembro. O senador apontou: entendo que aquelas reuniões de multidões populares, especialmente aquelas da Avenida Paulista, da Esplanada dos Ministérios, da Avenida Atlântica, no Rio, não podem ser ignoradas por este Senado. O senador apontou que milhões de pessoas foram às ruas para atender ao chamado do presidente Jair Bolsonaro e também para protestar contra arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Lazier Martins disse: agora, o outro propósito que se evidenciou notório e escancarado foi a insatisfação dos milhares, talvez milhões de brasileiros pelo país afora que foram às ruas para protestar contra os excessos do Supremo Tribunal Federal. Tantas foram as faixas e cartazes repudiando o STF, como, em particular, atos e decisões exorbitantes de atribuições de alguns ministros do tribunal, ministros que hoje mais agem politicamente do que juridicamente. O senador acrescentou: estas manifestações tiveram clareza solar nas suas motivações quando multiplicaram faixas contra o Supremo Tribunal Federal, uma corte que vem perdendo credibilidade por ter se politizado mais do que nunca. Lazier Martins explicou: corte que pune a livre expressão, que ataca a inviolabilidade parlamentar e, mais do que isso, que age em sentido contrário à Constituição, como corte, quando abre processos irregulares, autonomamente, desconsiderando a lei processual que exige a participação do Ministério Público, que abre inquéritos, investiga, acusa e pune, se dizendo ao mesmo tempo vítima, produzindo, por isso, aberrações jurídicas inacreditáveis. O senador se referia aos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes para perseguir opositores políticos. No âmbito desses inquéritos, a Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos na tentativa de interromper suas atividades. O inquérito foi arquivado, mas outros foram imediatamente abertos e receberam todos os dados de quebras de sigilos imotivadas. Recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, confiscou a receita do site, oriunda da monetização do YouTube, em evidente censura. Toda a renda obtida pela Folha Política desde 1º de julho está retida em decorrência dessa decisão monocrática do ministro. A decisão vale também para receitas futuras produzidas pelo canal, caso que ficou conhecido como desmonetização de canais conservadores. O senador Lazier Martins prosseguiu cobrando do presidente do Senado que cesse as omissões da Casa. Lazier Martins pediu que o plenário analise as propostas de mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo e questionou: o que estamos fazendo, senhor presidente? Será que nada disso é com esta Casa? Estamos ou não sendo omissos? É sobre esta realidade que precisamos decidir e as multidões do 7 de setembro nos acusam de omissões. E nada disso é abstração. É o povo gritando nas ruas e nas mídias sociais, o povo que nos colocou aqui e de quem emana o verdadeiro poder. O senador Esperidião Amin também falou sobre a necessidade do Senado tratar dos excessos do Supremo Tribunal Federal e lembrou que apresentou um projeto após ouvir o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O senador lembrou que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, havia arquivado o inquérito 4781, conhecido como inquérito fake news ou inquérito do fim do mundo, por ser inconstitucional. O senador apontou que o atual Procurador-Geral da República justificou a sua participação no inquérito com a falta de uma legislação que proteja os ministros da Suprema Corte e seus assemelhados. Segundo o senador Esperidião Amin, seu projeto permitirá proteger os ministros e seus assemelhados sem a aplicação de um artigo do Regimento do Supremo para servir de escudo a um inquérito do qual só pode me ocorrer uma expressão. É um inquérito inquisitorial, ou seja, assemelhado aos procedimentos da Inquisição. Assim está. Senhor presidente Rodrigo Pacheco,
senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes. Depois do agitado 7 de setembro, senhor presidente, é a primeira vez que nos reunimos aqui no plenário para a retomada de nossas atividades. E por isso entendo que aquelas reuniões de multidões populares, especialmente aquelas da Avenida Paulista, da Esplanada dos Ministérios, da Avenida Atlântica no Rio, não podem ser ignoradas por este Senado. Os órgãos de comunicação prontamente fizeram suas avaliações e críticas, alguns deles com objetividade e imparcialidade, outros nem tanto, interpretando as mobilizações conforme suas conveniências. A nós, senhor presidente, compete entender o que motivaram tão gigantescas aglomerações no 7 de setembro. De minha parte, entendo ter havido dois sentidos principais em tamanhas concentrações. Um deles foi de atendimento ao apelo do presidente da República, que pretendia testar seu atual prestígio, se estaria ou não abalado por seus erros, ou se seus simpatizantes seguiam ao seu lado. Ao mesmo tempo, queria a foto daquelas multidões para provar aos adversários o respaldo popular que continuava tendo. Agora, o outro propósito, que se evidenciou notório, escancarado, foi a insatisfação dos milhares, talvez milhões de brasileiros pelo país afora, que foram às ruas para protestar contra os excessos do Supremo Tribunal Federal. Tantas foram as faixas e cartazes repudiando o STF, como em particular atos e decisões exorbitantes de atribuições de alguns ministros do tribunal, ministros que hoje mais agem politicamente do que juridicamente. Estas manifestações tiveram clareza solar nas suas motivações. Quando multiplicaram faixas contra o Supremo Tribunal Federal, uma corte que vem perdendo credibilidade por ter se politizado mais do que nunca. Disseram os manifestantes que uma corte superior, ao tentar primeiro se proteger de abusos cometidos e que precisa agora retalhar, intimidar e revidar com ordens discricionárias, enquanto, por outro lado, não tem dado prioridade ao combate à corrupção de poderosos que têm seus processos cada vez mais caindo na prescrição. Corte que pune a livre expressão, que ataca a inviolabilidade parlamentar e, mais do que isso, age em sentido contrário à Constituição, como corte, quando abre processos irregulares, autonomamente desconsiderando a lei processual que exige a participação do Ministério Público, que abre inquéritos, investiga, acusa e pune, se dizendo ao mesmo tempo vítima, produzindo por isto aberrações jurídicas inacreditáveis. Por isso, senhor presidente, senadores e senadoras, nunca houve nesta casa, e como agora, um clima tão adequado, circunstâncias tão presentes, necessidades tão prementes para se levar a cabo a mudança do atual e caótico sistema de indicações notoriamente políticas para a Suprema Corte, uma das causas crescentes das desarmonias que hoje vivem os três poderes, como o próprio e chamado Estado Democrático de Direito, que tem se tornado contraditório e andar servindo de um lado só, que faz livre uso para arbitrariedades. E o que estamos fazendo, senhor presidente? Será que nada disso é com esta casa? Estamos ou não sendo omissos? É sobre esta realidade que precisamos decidir. E as multidões do 7 de setembro nos acusam de omissões. E nada disso é abstração. É o povo gritando nas ruas e nas mídias sociais. O povo que nos colocou aqui e de quem emana o verdadeiro poder.
Peço a Vossa Excelência, em conclusão, presidente do Senado, que traga ao debate os apelos das multidões e compartilhe a tomada de providências urgentes. Quero trazer, a propósito, minha contribuição. A PEC 35 de 2015 propõe mudanças no critério de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, alvo dos interesses e afinidades ideológicas dos presidentes da República, um a um, e a proposta a composição de uma corte imparcial, de mais saber jurídico do que compromissos partidários e ideológicos, mais a fixação de mandatos de 10 anos. Esta PEC 35, senhor presidente, está lá, dormitando há anos numa gaveta da CCJ, mas disponível para discussão e aperfeiçoamento, se for o caso, aqui no plenário do Senado, daqui por diante, porque é uma PEC que traz solução para o fim dessa excrescência que temos visto hoje e motivado tanta revolta das multidões que foram às ruas em 7 de setembro. Era o que pretendia dizer e disse, senhor presidente. Obrigado. E, finalmente, gostaria de trazer aqui apenas a informação. Eu apresentei, na última sexta-feira, depois de meditar por alguns dias, o projeto de lei 3.118 deste ano, que decorre da arguição que fizemos no dia 24 de agosto passado, do Procurador-Geral da República. Em síntese, se me permite, ao expressar a minha opinião a respeito do inquérito número 4781, que eu considero estar em desacordo com o Estado Democrático de Direito, recebemos, o senador Lazier e eu, fizemos praticamente a mesma pergunta, a seguinte informação do Procurador-Geral da República. E é para isto que eu peço atenção. A ex-Procuradora-Geral da República, senhora Raquel Dodge, tinha considerado o inquérito indevido e declarado que a Procuradoria-Geral da República não receberia nenhum documento oriundo de um inquérito inconstitucional. O atual Procurador-Geral da República nos explicou por que passou a aceitar as demandas oriundas deste inquérito, que deriva de um artigo, o artigo 43, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por falta de uma legislação que proteja os ministros da Suprema Corte e seus assemelhados. Então, este projeto quer, em primeiro lugar, assegurar que magistrados e membros do Ministério Público tenham a maior proteção possível do Estado diante de qualquer espécie de agressão, mas discordar da aplicação de um artigo do Regimento do Supremo para servir de escudo a um inquérito do qual só pode me ocorrer uma expressão: é um inquérito inquisitorial, ou seja, é assemelhado aos procedimentos da Inquisição. Muito obrigado.